Graça e paz, irmãos. Vamos começar aqui a nossa reunião solene de quinta-feira. Vou fazer uma oração rápida, pois temos muitos assuntos hoje. Pai maravilhoso, te agradecemos por mais uma quinta-feira, Senhor, onde nos reunimos diante da Tua presença, como corpo, para sermos edificados pelo resumo da Tua palavra, Senhor, pelos livros do Novo, do Antigo Testamento, pelos livros de sabedoria de Salmos, Senhor. Te pedimos que a Tua sabedoria esteja aqui presente, Senhor, e que tanto aquele que ensina, quanto aquele que absorve, Senhor, possa ser capacitado pelo Espírito para que tudo seja absorvido da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Então, primeira passagem aqui que eu destaquei foi João 17. Do 14 ao 20. Vamos ver aqui o que o Senhor fez eu destacar. Então, João 17, do 14 ao 20. João 17. Do versículo 14 ao versículo 20. Então está escrito assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, olha só, né? Então, aqui... Tá com eco, amor? Ô, Vânia, tem que fechar o seu microfone. Vê se você consegue. É aí embaixo. Tem um microfoninho aí. Aí. Foi? Foi. Então, aqui nessa passagem, nós vimos que o Senhor estava intercedendo pela santificação dos discípulos. Só que no versículo 20, o Senhor Jesus já estava apontando para nós aqui presentes nessa reunião. Ó. No 20 fala assim: E não rogo somente por estes, né, pelos apóstolos, pelos discípulos ali presentes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, que somos nós. Então olha como o Senhor nos amou. Há 2000 anos atrás, ele já estava nos amando neste presente dia. Ele já estava buscando a nossa santificação no Evangelho, no sacrifício dele. Estando 2000 anos anteriormente do nosso tempo, ele já estava intercedendo pelas nossas vidas. E eu achei isso maravilhoso, né? O quanto que o Senhor nos amou há muito e continua nos amando no tempo presente. E aí, deixa eu ver se é o 18. No capítulo 18 de João, no versículo 19 ao 23. Então, 18, 19 ao 23. Diz assim: E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Então Jesus falando que nunca escondeu nada. O que ele disse foi sempre em aberto, sempre na luz. Para que me perguntas a mim? Perguntas que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? E aí vem a passagem mais importante aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Então aqui você vê duas características. A primeira é que o Senhor falava tudo debaixo da luz. Ele não falava nada em oculto. E tanto é que ele falou que ele falava isso nos sábados, quando todos os judeus tinham o costume de abrir a Torá e ler o Antigo Testamento ali, né? Ler os primeiros 5 livros que nós estamos lendo agora. Então, Jesus disse isso para todos. Sendo que ele questionou: por que vocês me perguntam, né?
Todo mundo escutou o que eu disse. É só você pegar o testemunho das pessoas que me ouviram. E depois ele foi esbofeteado de modo injusto, né? E aqui ele fala, se eu fiz mal, dá testemunho do mal. Então ele era tão irrepreensível, ele era tão santo, que ele, ao invés dele devolver essa bofetada, dele se irar, ele pediu para a própria pessoa que o bofeteou apontar a causa desses bofeteamentos. Tipo, em que eu faltei com respeito ao sumo sacerdote? Qual foi o mal que eu fiz? Certamente constrangendo aquele que os bofeteou, né? Então aqui nos mostra como nós devemos ser irrepreensíveis e não pagar mal com mal. Tentar andar sempre na justiça, para quando alguém fizer o mal com a gente poder falar essa frase de Jesus. O que você está tendo injusto? Aonde eu fiz injustiça para você me tratar dessa forma? Então é sempre andar com bom testemunho, de forma honesta, para a gente poder falar essa frase para uma pessoa que às vezes nos faz o mal e essa pessoa não conseguir justificar. Nós veremos mais à frente em Estevão isso de um modo mais claro. E aí, no capítulo 19, versículo 20, então 19 e 20, está dito assim: e muitos dos judeus leram este título. Então qual título que foi esse? Vou só voltar no 17 para contextualizar. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Olha só agora no 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico. Então, em hebraico significa que todos os judeus iriam compreender. Em grego, o grego é como se fosse o inglês da época. Era uma língua que praticamente todo mundo conhecia, porque antes do Império Romano estabelecer o domínio, houve o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Então, grande parte do mundo conhecido falava o grego. E depois, qual que foi o império seguinte que dominou a Grécia? Os romanos, que falavam o quê? Latim. Então, essa frase foi escrita para que toda a alma ali pudesse identificar que Jesus era o rei dos judeus. E os judeus ficaram incomodados com isso, porque no 21, diziam, pois os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, eles disseram: não escrevas o rei dos judeus. Mas ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então os judeus, eles queriam que Pilatos escrevesse que Jesus se autodenominou rei dos judeus. Mas aqui Pilatos, certamente incentivado pela mão de Deus, glorificou o Filho no Pai, colocando realmente o papel de rei de Jesus, que ele verdadeiramente é o rei dos judeus, e voltará para governar como rei, já glorificado. E isso foi escrito nos 3 idiomas, ao ponto de ninguém não poder ver aquela frase, não poder identificar e compreender aquela frase. Então foi uma maneira do Pai glorificar o Filho através do gentil, através de Pilatos. E aí temos o 20, capítulo 20, 29, que diz respeito a nós também. Diz assim: disse-lhe Jesus. Então ele disse para Tomé, né, que não estava crendo tanto na ressurreição dele, quis apalpar as chagas. Aí Jesus disse: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Quem que são esses, irmãos? A gente. Somos nós. Então, mais uma vez, o Senhor, 2000 anos atrás, apontando para a nossa fé. Aqueles que, por obra do Espírito Santo, conseguem crer no Senhor, sem ter apalpado, sem tê-lo visto, sem ter interagido com ele. E por fim, temos aqui o capítulo 21, versículo 15, aonde temos a restituição de Pedro. Então no 21:15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Então Jesus já ressurreto, apareceu para os apóstolos, e aí falou assim para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacente os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora eu pergunto para vocês, por que Jesus fez isso? Agora é para vocês. Vocês têm que se virar nessa resposta agora. Por que ele... Vamos ver se alguém sabe. Não vale apóstolos. Abro concessão para alguns pastores. Apóstolos, vocês estão proibidos de responder essa questão. Se vocês precisarem de pistas, vocês me pedem uma dica. Vocês têm direito a uma dica só. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Uhum. Eu não sei, eu ia perguntar por ler. Alguém sabe? Para afirmar... Você não quer que eu falo? Você sabe? Se você sabe, fala. Não, eu acho que é para mostrar a importância de apacentar as ovelhas. Sem dúvida. Mas tem uma coisa por detrás aí. Ninguém desconfia? Então eu vou dar uma dica. O Senhor falou 3 vezes para Pedro. E aí? 3 vezes? Fala no microfone, Ari. O microfone está fechado. Ainda não estou te escutando. Aperta o botão do microfone. Acho que fica embaixo, né, amor? Pode ir, né? Fica embaixo. Aí. Aí. Agora sim, pode falar. É que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Exatamente, Ari. Exatamente. Isso mesmo. Como Pedro negou a Cristo 3 vezes, Cristo deu oportunidade de Pedro ser restituído, afirmando a Cristo 3 vezes. Uau. Entendeu? E Pedro ficou constrangido, achando que Jesus estava duvidando do amor dele. Mas foi uma oportunidade de restituição a Pedro. Daquele que negou 3 vezes, ter a possibilidade de afirmar a Jesus 3 vezes. Olha só como o Senhor é belo e maravilhoso, né? Como ele concedeu essa oportunidade gloriosa para Pedro ser perdoado de verdade. E certamente Pedro se sentiu muito perdoado, né? E a instrução, como a Dessa disse também, é você pontuar o quão importante é apacentar as ovelhas, né? Nós tivemos agora no culto de domingo o apóstolo pregando sobre as ovelhas, né? Sobre o bom pastor, colocando aquela figura das ovelhas no fim, né? Então, quão importante para Jesus é que verdadeiros pastores apacentem as ovelhas, cuidem delas, as limpe, cuide delas, tire a lã, remova a lã, limpe os ouvidos, as ceras dos ouvidos. Fala de novo sobre essa parte das 3 vezes, porque entrou mais pessoas. Tá. Eu acho que é muito importante. Então, as 3 vezes, foi como a Ari aqui pontuou, foi porque Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes, e aqui Jesus ofereceu uma oportunidade de Pedro afirmá-lo 3 vezes, concedendo-lhe perdão e essa oportunidade maravilhosa de Pedro traçar uma nova rota. E ainda confiou a Pedro a tarefa de apacentar as ovelhas dele, né? Que eram os irmãos a quem o Senhor tinha confiado a Pedro. Nós veremos no livro de Atos como que Pedro tomou essa função para si de modo glorioso, né? E o apacentar, o apóstolo explicou de maneira fantástica no culto de domingo, né? A importância que um verdadeiro pastor tem de cuidar das ovelhas, de não abandoná-las, de tomar a frente, de alimentá-las com a palavra, de limpá-las com a palavra, de purificá-las, procurar santificá-las. Então tudo isso o apóstolo já nos ministrou nesse domingo com a palavra do bom pastor. E aqui, irmãos, eu vou para o livro de Atos agora, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o Consolador que o Senhor tinha prometido, ele reafirmou aqui em Atos, quando ele estava prestes a subir para o Pai, e falou que esse Espírito daria o poder dos discípulos serem testemunhas dele, de comprovarem que ele veio, que ele desceu, evangelizou, morreu, ressuscitou e ascendeu ao Pai.
E aqui está falando que as testemunhas viriam de Jerusalém, da Judéia, que é o sul de Israel, da Samaria, que é o norte de Israel, e até os confins da terra. Quem está nos confins da terra? Nós. Brasileiros, os americanos, os asiáticos. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus apontando para os não-judeus que viriam a crer no futuro e seriam testemunhas do Senhor também pelo Espírito Santo. Então, nós somos essas testemunhas que temos o papel de propagar a Cristo o seu Evangelho e testemunhar do amor dele e da graça dele. E aí, temos o capítulo 2, versículo 1, que foi a descida do Espírito Santo em si, né? Então, o Espírito Santo desceu, conforme o prometido, ungiu todos os ali presentes no cenáculo, eles começaram a manifestar novas línguas de todas as nações existentes ali no planeta até então. Então, alguns falavam dialetos dos partos e dos medos, outros dialetos ilamitas, outros da Mesopotâmia, outros da Capadócia, outros do Ponto, outros da Ásia, outros falavam latim, outros gregos. Então houve esse milagre do Espírito Santo que foi profetizado por Joel, e Pedro ia falar isso depois no seu discurso, que eu vou dar uma lida aqui. Então foi um prodígio maravilhoso, demonstrando para o Espírito Santo, para ficar evidente que esses homens tinham sido batizados com o Espírito Santo, precisava acontecer algo de extraordinário, né? E a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores ignorantes, com falas precárias, com muita dificuldade no falar. Eram brucutus. E de repente, quando esses caras falavam um latim fluente, um grego fluente, ou qualquer outro idioma fluente, isso destoava muito, né? É como se nós aqui da Cádiz começássemos a falar alemão, italiano, árabe, aramaico, de repente. E esses estrangeiros pusessem... Opa, quer perguntar, Ezinha, alguma coisa? Ezinha? Você quer falar alguma coisa? Ah, fechou o microfone. E aí, irmãos, depois eu coloquei aqui o discurso de Pedro a partir do capítulo 14. Do versículo 14, do capítulo 1. Do capítulo 2, perdão. Então, capítulo 2, 14. Olha o discurso de Pedro, que maravilhoso. Porque eles tinham acusado esses que foram batizados com o Espírito Santo de estarem bêbados, né? Olha só, tentando escandalizar o milagre de Deus, falando que isso daí era embriaguez. Aí Pedro fala assim no 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Terceira hora, irmãos, é 9 horas da manhã, tá? Só para ficar claro. Então, quem que vai se embebedar 9 horas da manhã? E aí, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E aqui, ó, pulando para o 21, deixa eu ver se eu completei aqui. Então aqui, até aqui já tá bom para entender Então aqui Pedro fez uma defesa, falando que não foi o álcool, não foi a embriaguez, mas foi uma profecia do profeta Joel, que estava se cumprindo, que era o derramar do Espírito Santo que tinha provocado aquela ação extraordinária. E aí no versículo 38, Pedro fala algo muito importante. Então do mesmo capítulo, 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, ó, é muito importante isso. Ó. Primeiro passo, arrependimento, que é o que foi anunciado desde João Batista, onde lemos lá no passado nos Evangelhos. E aí cada um de vós seja batizados em nome de Jesus,
em remissão de pecados, então para que haja remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, todo crente que verdadeiramente se arrepende e é batizado em nome de Jesus, ele tem o Espírito Santo nele. Independente se teve uma manifestação de língua estranha, independente se tem dom de profecia, se o arrependimento foi genuíno e foi batizado em nome de Jesus, o Espírito Santo está ali dentro daquele crente. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o dom do Espírito Santo só se manifesta no dom de línguas. Mas veremos mais para frente que o apóstolo Paulo fala que nem todos falarão novas línguas. Então, isso não é uma evidência definitiva que você foi batizado com o Espírito Santo. Muitas pessoas não vão falar novas línguas e são batizados com o Espírito Santo. Porque a verdadeira marca do crente é o arrependimento genuíno, a mudança de vida e o batismo no Senhor Jesus. É isso que faz o Espírito Santo habitar o crente. A transformação que gera. Então, essa é a principal evidência que o crente tem o Espírito Santo na vida dele. A metanoia, a transformação de caráter. O apartar-se do mal e escolher o bem. O escolher uma vida santificada e apartar-se da vida de pecado do passado. E aí, seguindo aqui, o capítulo 3, versículo 7. Então, capítulo 3... versículo 7, diz assim: Pedro realizou aqui um milagre, né? Só contextualizando, um coxo de nascença, né? Apareceu em frente ao templo. Pedro estava passando por ali, e aí no 7 diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo, andando e salteando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro porque aquilo lhe acontecera. Então aqui foi o primeiro milagre, né, que é colocado aqui, mostrando que os mesmos sinais que o Pai fazia por Cristo eram confirmados nos apóstolos, confirmando que o evangelho era o mesmo, que a mensagem era a mesma, e assim as pessoas puderam crer que os apóstolos eram verdadeiras testemunhas do Senhor, pelos sinais que acompanhavam os apóstolos. E aí, no versículo 19, do mesmo capítulo 3, diz assim, mais uma vez, Pedro falando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, mesmo versículo parecido com o que eu li anteriormente, ó. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, mais uma vez, o chamado para o arrependimento, para a metanoia, para a transformação de vida. Então, Pedro está apontando o tempo todo, não para a evidência de línguas, não que vocês tenham que falar novas línguas, mas se arrependam genuinamente e andem no novo caminho diante da presença de Deus, para que venha esse refrigério pela presença do Senhor. Então, essa presença do Senhor é manifesta a nós através do Espírito Santo. Então, mais uma vez, arrependimento genuíno e mudança de vida, o Espírito Santo habita essa pessoa, independente de qualquer outra coisa. Seguimos aqui no... Deixa eu ver. 22, versículo 22 e 24, ainda do capítulo 3. Então, no 22 diz assim: porque Moisés disse aos pais. Então, Moisés, como a gente já leu em Êxodo, disse, esses pais eram os judeus daquela época que escutaram Moisés. Então, Moisés disse assim, ó: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos, ou seja, levantará dentre os judeus um profeta semelhante a mim. Por que semelhante a ele? Que realizaria prodígios extraordinários. E anunciaria uma nova lei, iria promulgar uma nova lei. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha só, então, a severidade de você ignorar o Senhor. No 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias.
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão. Olha que importante isso, irmãos. Essa semana, o irmão aqui da nossa igreja me perguntou, como é que nós sabemos que essa salvação não vem só para o judeu? O versículo 25 vai confirmar isso aqui, ó. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui reafirma que a cobertura é mundial, não só para os judeus. Que os filhos de Abraão são aqueles nascidos não só pela semente de Abraão, mas pela fé. Veremos isso em Hebreus muito mais lá na frente. Mas aqui é um versículo chave porque mostra que a salvação é mundial. É para todos, judeus e não judeus. E beleza, então essa parte aqui foi. Então aqui a importância, irmãos, de vocês verem que Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, profetizou o Messias, assim como Samuel e todos os profetas que viriam na sequência, né? Então Cristo foi profetizado por todos e Moisés orientou que todos o escutassem e aquele que não o escutasse seria cortado. Para você ver então que Jesus carrega a mensagem máxima, a revelação extrema de Deus. Ele carrega a mensagem definitiva. E aí, na sequência, vamos agora para o capítulo 4, versículos do 9 ao 14. Então, no 9 diz assim: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, então deixa eu dar uma pausa aqui nesse 9. Então, olha só como as pessoas eram perversas, né? Principalmente os judeus que deveriam ser santos, porque era o povo do Altíssimo. Mas eles estavam bravos com os apóstolos porque eles tinham curado um enfermo. Olha só isso. Olha o nível de maldade. Então uma pessoa que estava enferma ficou sã e eles se revoltaram com isso. Então Pedro já começa a defesa falando isso, ó. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Então, eles foram interrogados por fazer um bem maravilhoso. Olha só. Como eles já estavam sendo interrogados por serem justos e fazer o bem. No 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, porque eles tinham perguntado em nome de quem que Pedro estava fazendo aquilo, o Nazareno, aquele a quem vós quem crucificastes, os judeus, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Então a humildade de Pedro, reconhecendo que não foi pelo poder dele, pela virtude dele, que aquele homem enfermo foi são, mas foi pela virtude de Deus em Cristo Jesus. Versículo 11. Ele é a pedra, e Jesus falou isso no Evangelho, vocês vão lembrar dessa frase aqui, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Então o que quer dizer isso, ó? Então vamos pegar o apóstolo França como exemplo. O apóstolo França, ele é um pastor que foi encarregado de apacentar as ovelhas do Senhor, assim como Jesus confiou a Pedro. Só que para você edificar as ovelhas, para você apacentá-las de um modo correto, você precisa escolher a pedra. Uma rocha no qual você vai fundamentar toda uma doutrina que vai edificar essas ovelhas. E essa pedra é Cristo. E aqui, Pedro está lançando na cara dos judeus. Vocês que são os edificadores, rejeitaram a pedra que daria suporte para todos os judeus serem salvos e limpos e purificados dos seus pecados. Mas vocês rejeitaram essa pedra. E essa pedra foi posta por cabeça de esquina, ou seja, aquela pedra, se for retirada, todo o edifício desmorona. Então Jesus é a pedra principal. E Jesus já tinha se denominado dessa forma. Em nenhum outro, mais uma vez aqui, ó, importante, para budistas, espíritas, católicos que acreditam em santos, shintoístas, ioguines e toda a sorte de religiões do mundo, afro-ameríndias, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então esse versículo aqui, irmãos, é para escrever e evangelizar as pessoas. Jesus já tinha dito no passado que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então Pedro está reafirmando isso de modo claro. Então é por isso que eu sempre falo para os meus alunos, já tinha falado isso para vocês,
que eu gostaria muito que todas as religiões salvassem, mas tem certos textos que me obrigam a apontar para Jesus e negar todo o resto. Não tem alternativa. O texto me obriga. Ou eu acredito nisso ou não acredito. E aí, depois nós temos aqui, no versículo 19, do mesmo capítulo 4, diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, porque tinham falado para eles não ensinarem mais o nome de Jesus, né? Aí Pedro e João responderam assim: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Então aqui, irmãos, eu peço para que vocês lembrem da semana passada, quando Jesus estava pregando, muitos judeus das sinagogas creram nele, e os principais e os príncipes, por medo de serem expulsos das sinagogas, eles temeram mais aos homens do que a Deus. Eu disse isso na semana passada, né? E aqui Pedro e João estão dando um exemplo oposto, né? Julgai vós que é justo diante de Deus ouvir vocês homens e não a Deus, mostrando que o nosso temor tem que estar exclusivamente direcionado a Deus e a nenhum homem. Eles estavam ali sob pena de prisão, ameaçados, e ainda assim falavam com essa intrepidez, com essa ousadia. E aí, no 29, ainda do capítulo 4, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então essa é uma oração, irmãos, que todos nós devemos fazer. Que o Senhor coloque essa ousadia de João Batista, de Pedro, de João, de falar o que tem que ser dito, sem medo do que vão pensar, sem medo do que vão nos julgar, se vão nos interpretar mal, se vão nos chamar de fanáticos, de religiosos, mas que nós tenhamos, quando o Senhor nos colocar no coração à disposição e preparar o coração para falar a mensagem, que não nos calemos, mas que tenhamos ousadia de levar essa palavra, para que esse perdão maravilhoso e essa promessa de vida eterna e graça seja estendida a outras vidas também. E aí, no versículo 37 do capítulo 4, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo 37, porque ele vai explicar o capítulo 5 inteiro. Olha o que diz no 37. Então, vou ler o 36 primeiro, para ficar claro. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, então uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui foi um homem que do seu próprio coração escolheu vender uma propriedade e dar o valor dessa propriedade em benefício da obra de Deus. Então ninguém pediu para Barnabé fazer isso, foi um desígnio voluntário do coração dele, e ele vendeu por este preço, e pelo preço que ele vendeu, ele deu para a obra. Então olha só agora o testemunho oposto que Ananias e Safira vai dar. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Então na semelhança de Barnabé, eles venderam uma propriedade também. E reteve parte do preço, aqui já começou o pecado. Então, se vendeu por 100 mil, vamos supor que eles reteram 20 mil e deram 80 para Pedro, né? Vamos supor que seja isso. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E aí, olha só o que Pedro disse. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha só a frase de Pedro agora, olha que importante, irmãos. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mestiste aos homens, mas a Deus. Então, Ananias, ele poderia ter vendido a propriedade, que era dele, e tomar o dinheiro para ele, usar o dinheiro para ele e para Safira sem nenhum problema. O pecado aconteceu porque ele direcionou isso para a obra. Então, ele vendeu por o preço, reteve parte dele, por ganância, e deu uma outra parte. Se ele não tivesse designado isso para a obra, Pedro está falando, não teria pecado algum aqui. E aí, seguindo, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. Foi um eufemismo esse expirou. E um grande temor veio sobre todos isso que ouviram.
E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Olha agora só a misericórdia que Pedro teve de Safira, olha só. E passando em um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha a oportunidade que Pedro ofereceu para ela se redimir. Ó. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Então Pedro perguntou do valor. E ela afirmou, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, esse versículo 9 é importante, irmãos. Por que entre vós vos concertastes, ou seja, por que vocês fizeram um concerto, uma aliança, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Então aqui, irmãos, por que eu pontuei o versículo 9? Porque aqui Pedro falou que eles tentaram o Espírito Santo, né? Quando nós voltamos para Mateus 4... nós vemos que Satanás tentou a Cristo, né? Ele colocou Cristo à prova no deserto, quando Jesus estava jejuando, 40 dias e 40 noites. E aí Satanás, ele tentou o Senhor a se jogar do pináculo do templo, porque os anjos tomariam ele pelas mãos, né? E não deixariam ele tropeçar em nenhuma pedra. Que é o Salmo 91, que inclusive nós lemos essa semana, né? Então o diabo citou o Salmo 91, pedindo para que Cristo colocasse Deus à prova. Então tentar a Deus é colocar Deus à prova. Né? Se tu és Deus, faça isso. Ou também, vimos aqui que tentar a Deus também é mentir ao Espírito Santo. É nós colocarmos no nosso coração que nós vamos fazer algo para Deus e aquilo que nós prometemos a Deus, nós não damos aquilo com integridade. Então, por exemplo, vou tomar a mim como exemplo. Eu fiz um propósito de ficar com vocês até fechar Apocalipse. E quando o Apocalipse não acabar, não terá quinta-feira que eu não estarei presente aqui. Mesmo que eu esteja aqui esperando por aparelhos, o Senhor vai me dar força e eu vou até Apocalipse 22 com vocês. Entendeu? Porque eu designei no meu coração atravessar, fazer isso por amor de vocês, meus irmãos, me edificar também no processo, edificar o corpo de Cristo. E eu me prontifiquei. Então o Senhor espera que eu entregue para Ele Apocalipse 22. É isso que o Senhor espera. E da mesma forma, o Senhor, quando Ananias e Safira designaram vender a propriedade por 100 mil, o Senhor esperava que os 100 mil fossem depositados. Em semelhança de Barnabé, que vendeu e deu dinheiro corretamente. E não houve mal a Barnabé. Então quis contrastar a obediência de Barnabé e a desobediência de Ananias e Safira para ficar claro qual foi a transgressão aqui feita, né? E que esse propósito não é só monetário. Por exemplo, eu estou prestando um serviço, o apóstolo presta um outro serviço, os diáconos prestam outro serviço, o ministério de dança, de louvor. Então, aquilo que a gente prontifica, o Senhor espera que nós entreguemos com integridade, independente pelo que o Senhor nos chama a fazer. E aí, temos agora aqui o versículo 38 e 39, ainda do capítulo 5, que diz assim: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Ah, tá. Deixa eu contextualizar primeiro. Aqui foi Gamaliel. Gamaliel, ele era um doutor da lei, muito famoso. Inclusive, ele era o mestre do apóstolo Paulo. E aqui, os judeus, eles entraram num conselho para ver o que eles faziam com os apóstolos, né? Se eles prendiam os apóstolos, se eles eliminariam os apóstolos. Aí a Gamaliel deu esse conselho aqui, ó. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então aqui, uma das evidências de que uma obra é do Senhor é que essa obra não pode ser desmanchada. É impossível algo que o Senhor levantou ser desmanchado. Então aqui é mais uma evidência, né, do que uma verdadeira igreja, o aroma de uma verdadeira igreja, de você ter certeza que está congregando num lugar santo, num lugar abençoado pelo Senhor. O Senhor vai pelejar, vai preservar esta obra e ninguém vai poder derrubá-la. E aqui temos no versículo 41, um pouquinho mais abaixo, no capítulo 5 ainda, diz: Retiram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se,
Ah tá, os apóstolos, né? Eles foram perseguidos, foram açoitados, olha só. E aí eles se retiraram depois desse açoite, se alegrando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E aqui se cumpre o sermão da montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando sois perseguidos, blasfemados e mentindo fizerem mal contra vós. Regozijai e alegrai-vos, porque é grande o seu galardão nos céus. Então, esse versículo do Sermão da Montanha, os apóstolos estavam comemorando justamente isso. Ó. Eles foram presos, foram chicoteados injustamente em nome do Senhor e se alegraram. Então, aqui é uma instrução para nós, independente da perseguição, da dificuldade, da zombaria, do escarnecimento, que nós nos regozijamos. Vou até contar um episódio para vocês, irmãos. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu estava na faculdade, fazendo fisioterapia na São Judas, teve uma vez que eu estava voltando, eu tinha pego um ônibus ali perto do metrô Bresser, eu estudava ali na São Judas da Moca. Eu peguei esse ônibus na Bresser, e aí ele faz Alcântara Machado, e depois ele vai parar no terminal Dom Pedro. Nesse trajeto, eu estava no meu propósito de ler a Bíblia inteira pela 3ª vez. Então toda vez que eu estava no ônibus, eu abria a Bíblia e começava a ler. E naquele dia, o ônibus estava cheio, eu lembro como se fosse hoje. Eu segurei numa alça, aquela alcinha, tem a haste e tem aquela alcinha pendurada. Então eu segurei na haste, na alcinha, e com a outra mão a Bíblia, e estava de frente pro vidro do ônibus, estava bem na janela. E aí, irmãos, fechou o farol, parou um ônibus com jovens, e começaram a me xingar, sem nenhum motivo aparente, blasfemar, xingar de todo qualquer nome, me ofenderam, começaram a atacar coisa na janela, estava fechada, né? Mas começaram a atacar objetos em mim. Creio eu porque eu estava lendo a Bíblia, simplesmente por isso. E naquele momento me veio uma paz, eu orei por eles, falei: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E comecei a interceder por aqueles jovens, para que o Senhor teve misericórdia deles. E me alegrei naquele momento de poder ter sido perseguido. Então é mais ou menos isso que os apóstolos devem ter sentido, né? Eles receberam um traje por algo bom. No meu caso, eu estava me alimentando da palavra naquele momento. E aqueles jovens deliberadamente decidiram me ofender e fazer o mal contra mim. Mas esse mal foi tornado em bem, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, me fez orar por aqueles jovens. E me senti bem com isso. Eu me alegrei. E aqui foi o sentimento que os apóstolos certamente tiveram também. E aí, irmão, seguindo, temos o capítulo 6, versículos 10 e 11. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, 10 e 11. E não vou ler a partir do 8, irmão, só para contextualizar. Então, 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, mais uma vez, o Senhor confirmando o ministério de Estevão pelos prodígios. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então houve uma disputa de sabedoria ali. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E aí qual que é a alternativa? Quando uma pessoa está pautada na verdade, quando a pessoa está pautada na justiça, na sabedoria do Espírito Santo, só resta uma alternativa. Olha só a alternativa que resta, no 11, Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, como na verdade era impossível derrotar Estevão, porque ele estava pautado na verdade e na justiça do Espírito Santo, a única alternativa era blasfemar e mentir, né? E aí no 12, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu.
Então todos que estavam assentados no conselho, estavam fitando os olhos e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só. Depois de todas essas blasfêmias e mentiras, Estevão estava em paz, sereno, com total convicção daquele que o chamou e daquele que o glorificava e que estava por detrás do seu ministério. E aqui, irmãos, eu vou propor para vocês um desafio. Eu vou voltar para o Antigo Testamento agora. Esse desafio eu vou fazer no fim. Mas esse desafio diz respeito ao capítulo 7 de Atos ou ao 78 de Salmos. Tá? Mas no final eu vou dizer para vocês o que eu quero dizer com isso. Vamos voltar agora para Êxodo 35, 21. E depois eu volto aqui para o desafio. Então, Êxodo 35, 21. Diz assim, vamos lá. Cheguei. 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Então, por que o Senhor tocou no meu coração? Porque aqui, o Senhor, ele dá muita importância para ofertas voluntárias, que são designadas para a sua obra. E isso me veio no coração por conta dessa viagem missionária que o apóstolo irá fazer para o sertão mais uma vez, né? E que é uma viagem destinada para a obra de Deus. Então aqui, diferente dos dízimos e das primícias, é uma oferta voluntária. Aqueles que o Senhor tocar o coração e quiserem colaborar de alguma forma com essa obra, se o Senhor tocar, escutem o Senhor, nem que seja R$2, 3, vocês sabem o valor que o Senhor colocar no coração de vocês, mas é um valor aplicado para a obra. No caso aqui, era uma oferta alçada para a construção dos utensílios do tabernáculo, para levantar o tabernáculo do Senhor. Mas o Senhor se alegra muito quando nós ajudamos a sustentar uma obra, e nesse caso uma obra missionária. Então aqueles que o Senhor colocar no coração, independente do valor, obedeçam ao Senhor. E o Senhor fica muito feliz, porque é voluntário. Ninguém te oprimiu, ninguém te coagiu, veio de você por amor à obra do Senhor. E aí, aqui eu já vou deixa eu ver se aqui, não sei agora que eu vou para cá. Sim. Então aqui eu vou para Salmos. Vou para Salmos 81. Salmo 81, versículos 11 e 12. Espera aí, a gente já chega lá. Então, 81, 11 e 12. Então vou ler o 10 aqui só para não ficar voando. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Então aqui é a consequência de quando nós não desejamos mais a presença do Senhor nas nossas vidas, quando nós decidimos, deliberadamente, intencionalmente, nós decidimos ignorar o Senhor. E aí o que o Senhor faz? Ele retira a presença dele de nós e entrega os nossos corações aos nossos próprios desejos.
E sabemos que o nosso coração é mau, que o desígnio natural do coração do homem é voltado para o mal. Porque o Senhor diz que não há um homem que faça o bem, nenhum sequer. Então a consequência de nos afastarmos do Senhor, de rejeitá-lo, é o Senhor nos entregar aos desejos dos nossos corações e andarmos de acordo com os nossos próprios desígnios. Então olha só o perigo disso, irmãos. O perigo de você se afastar da presença do Senhor. E aí, no 82, versículos 1 a 4, diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então aqui é uma ordenança. Vocês viram agora há pouco, ó, eu acabei de ler a passagem que eles subornaram indivíduos para mentir a respeito de Estevão. Então o Senhor, ele abomina a injustiça, o suborno e toda a situação que algo aconteceu de uma forma e as pessoas dizem que aconteceram de outra, todo falso testemunho. Então o Senhor pede para as pessoas julgarem com justiça e tentar lutar a luta dos oprimidos, daqueles que não têm por quem se defender. Então naquela época eram os órfãos e as viúvas, né? A mulher que perdia o marido, ela ficava abandonada, porque uma vez que ela saísse da casa dos pais, ela era obrigada a se prostituir, né? Ou pedir esmola, porque ela não tinha mais o marido para lutar por ela. Então uma viúva era muito desamparada. Assim como o órfão também. Dependendo da sua idade, ele não tinha idade para o seu próprio sustento. Então o Senhor ficava indignado porque muitas das vezes as viúvas e os órfãos, por não terem ninguém para pelejar por eles eram injustiçados em tribunais, em causas, em peitas. E o Senhor abomina quando o desamparado, quando aquele que não tem força para fazer algo, é injustiçado. Então o Senhor nos chama, a toda vez que nós vemos uma injustiça, que nós não nos calemos, mas que defendamos a causa do oprimido e do desamparado. E aqui, eu ia ler Levítico, irmãos, mas antes de ler Levíticos, eu vou acumular Levíticos, porque eu quero dar uma instrução para vocês. Levítico, vocês começaram a ler e vocês vão ver que se tratam de um livro de muitos estatutos, de muitos mandamentos. É um livro cheio de leis, né? E eu diria que ele é o livro mais perigoso da Bíblia de se ler, se vocês não entenderem o espírito das leis. Então o que eu quero dizer com isso? Lembra quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse, não matarás? Está escrito, né? Foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que dizer raca ao seu irmão será réu de juízo. Então, vamos por partes aqui. Então, Jesus falou que lá no passado foi dito aos judeus, pela Torá, pelos 10 mandamentos, foi dito não matarás. E o que o Senhor diz? Eu, porém, vos digo que você não deve nem ofender uma pessoa, você não deve nem falar palavrões para ela, ofendê-la, sem motivo, né? O Senhor fala que com motivo, às vezes, acaba escapando uma ofensa ou outra, mas o Senhor fala que aquele que sem motivo, né, ofender um irmão, ou mesmo um gentil, uma pessoa qualquer, será réu. Então, o Senhor, ele nos mostra o antídoto, a atitude que nós devemos ter para não chegarmos, em última instância, a um homicídio. E depois o Senhor vai falar, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí depois o Senhor vai dar o antídoto para não adulterar, né? O Senhor fala assim, porque aquele que atentar numa mulher com intenção impura já está adulterando com ela no seu coração. Então o Senhor, ele explica, além dele falar no não adulterarás, ele dá uma dica, uma estratégia para que você se aparte o máximo possível do adultério. Porque se você não cobiçar nenhuma mulher que não seja a sua, você não vai adulterar jamais. Se você não ofender o irmão, não guardar ódio, ressentimento por uma pessoa, jamais você irá matá-la. E depois o Senhor diz, está escrito,
cumprirás os seus juramentos ao Senhor. Aí o Senhor Jesus diz, eu porém vos digo que você diga sim, sim e não, não. O que proceder disso será de procedência maligna. Então o Senhor, ele está preocupado que quando você se comprometa com algo, você vá até o fim. Então se você disse que vai, vai. Se você disse não, não vai. Assim como a parábola dos dois filhos, né? O Senhor Jesus disse para um, filho, eu quero que você faça isso para mim. O filho falou, eu não vou, pai. E ele perguntou para o outro, filho, você vai? Esse filho falou, eu vou, pai. Só que o que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, acabou indo. Lembram dessa parábola que o Senhor contou? Aqui é a mesma coisa. O Senhor está preocupado, não com juramentos, com votos, mas que quando nós nos comprometemos a falar alguma coisa, que a nossa ação corresponda à nossa palavra. Entende? Então no livro de Levítico vocês vão ver muitas leis que nós ainda tenhamos dúvida, tipo, nossa, mas como é que eu vou cumprir isso? Mas tendam a entender o espírito da lei. E agora eu encerro aqui falando um pouco do Shabá. Eu já falei um pouco na semana passada sobre o sábado, né? Muitos têm essa dúvida sobre se devemos guardar ou não o sábado, né? Porque está escrito na Torá entre os 10 mandamentos. E aí eu instruí a vocês a guardar o sábado em semelhança do judeu. Lembrando que o guardar o sábado não implica para a salvação. O guardar o sábado ou não diz respeito a você querer se aproximar mais do Senhor. Você mostrar para o Senhor que este dia é especial para você de alguma forma. E na semana passada eu disse que eu tento separar o sábado para dedicar um momento com meu filho. O momento que eu separo para passar só eu e o Theo. E o convite que eu faço para vocês nesse sábado, e nos outros que há de por vir, é vocês separarem uma passagem e ler essa passagem em família. Principalmente antes de uma refeição. Seja essa refeição o café da manhã, seja essa refeição o almoço ou a janta. Meu desafio é vocês separarem, aí vem o desafio, o Salmo 78 ou Atos dos Apóstolos 7. Vocês vão escolher um dos dois. Então vocês vão escolher o Salmo 78. Vocês vão ver que eles são muito parecidos. Porque eles vão fazer um grande resumo de Êxodo. O 78 vai fazer através de Asaf. E Atos 7 vai fazer um resumo através da boca de Estevão. E eu vos convido, antes dessa refeição, vocês fazerem uma oração ao Pai e lerem a palavra em família. Porque esse era o costume judaico nos dias de sábado. Eles pegavam uma passagem da Bíblia, liam em comunhão com seus irmãos e se fortaleciam na palavra. Então, meu convite a vocês é tentarem desenvolver esse hábito de começar a ler uma passagem das Escrituras todo sábado, numa refeição que vocês estiverem tendo o privilégio de fazer com a sua família. E tirar esse dia para tentar descansar verdadeiramente. Se não for possível, o Senhor vai entender. Minha profissão, por exemplo, eu evito de marcar aulas sextas à noite e sábados de manhã. Mas na minha profissão, se o meu aluno pode treinar este horário, eu me recusar a dar aula para o meu aluno, eu estou deixando de promover saúde para ele, porque eu sou professor de educação física. Todo treino que eu passo para um aluno, eu estou promovendo saúde, eu estou promovendo bem-estar para ele. Então, minha profissão em si, ela exige que eu transmita saúde ao meu aluno. Assim como Jesus no sábado foi perseguido por curar pessoas no sábado. Então ele estava fazendo um bem no sábado e quebrou o Shabá, entre aspas, para poder curar as pessoas, para poder evangelizá-las. E olha só, ele foi perseguido por isso, por curar no sábado. Então aqui, irmãos, eu quero que vocês lembrem que Jesus falou que o sábado, o homem não foi criado por conta do sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Então o Senhor, ele fez o Shabá para que nós descansássemos, congregássemos com a nossa família e tivéssemos comunhão com a nossa família, direcionando o nosso olhar para Ele, para o Senhor. Então o meu convite é justamente a gente começar a tentar ter este hábito. Mas não tenha esse hábito, Senhor, irmãos, como um mandamento que vos oprime. Então, num sábado que vocês não conseguirem fazer isso, não é para vocês ficarem constrangidos, aflitos por não terem conseguido fazer. Mas é uma liberdade de poder fazer por amor a Deus.
Ou seja, na ausência de fazê-lo, não se sintam culpados ou em culpa ou em erro, mas pensem nisso como uma oportunidade de se achegar mais a Deus e a sua família, entende? E assim o mandamento não vai oprimir vocês. Então Levítico tem que ser lido desta forma, porque o mandamento estava oprimindo os fariseus e estavam fazendo eles ficarem perversos num ponto de reclamarem com Jesus estar curando o indivíduo no dia do sábado. Então eles eram legalistas, eles estavam mais preocupados com o que estava escrito do que com o espírito da lei, né? E foi ali que Jesus falou que o sábado foi feito para o homem. E o judeu, ele estava servindo ao sábado, estava sendo escravo do sábado. E não estava compreendendo o propósito do sábado. Então aqui eu estou dando um propósito para vocês, entendeu? Mas é uma oportunidade de vocês fazerem isso sem que vocês sejam oprimidos quando não fazerem, irmãos. Isso é muito importante. Que todo mandamento do Senhor seja cumprido com alegria. Então, se vocês proporam no coração fazer, faça. Se não veio no coração, não faça. E não se sintam culpados. Vocês conseguiram compreender? Ficou claro essa parte? Então, meu convite está entre o Salmo 78 e o capítulo 7 de Atos. E eu estou bem em dúvida qual que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer os dois. Porque, eu não sei se eu já falei com vocês, mas o capítulo 7 de Atos foi o primeiro capítulo que me fez chorar. Então, eu tinha comentado com vocês que o bezerro de ouro foi o primeiro que me trouxe indignação e ira, né? Falei para vocês na semana passada. Foi o primeiro que me fez sentir um furor, uma indignação no Senhor. E o capítulo 7 de Atos foi o primeiro que me fez chorar. Porque vocês vão ver, vocês já leram, certamente. Mas foi maravilhoso ali o que Estevão fez, né? E a forma que ele foi tratado depois daquilo me constrangeu muito o coração. E ainda assim, Deus permitiu que ele tivesse uma visão do eterno, de Jesus à destra do Pai. Ele conseguiu ver isso antes de morrer. Ele viu Jesus na glória com o Pai. E quer algo maior do que isso, né? E ele se entregou e ali expirou. E aqui eu encerro, irmãos. Então, leiam Levítico com esse cuidado. Eu vou trabalhar Levítico com vocês. Mas sempre, em toda a lei do Senhor, tentem enxergar o Espírito. Por que o Senhor está falando isso, né? O que está por detrás disso? Então, reflitam com profundidade. Em cada mandamento que vocês tiverem com dúvida, tentem aprofundar mais a visão de vocês. Vou dar um tempo aqui para dúvidas agora. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar. Vou dar um tempinho aqui. Deixa eu pegar uma aguinha enquanto isso. Oi, Vânia, pode falar. No Êxodo 36. 36? O versículo 6. Eu já ouvi algumas pessoas falando de que o dízimo é obrigatório, essas coisas todas, né? Eu não pesquisei, fui atrás pesquisar. Aí nessa passagem, o pessoal levaram tantas coisas que foi pro santuário que o Moisés pediu para parar de levar. Sim. Será que é por Oi? nessa passagem que as pessoas têm essa ideia de contestam de não sobre o dízimo? Eu acho que tem outras passagens que eles devem se basear mais, mas aqui fica claro o quanto que Moisés está preocupado com a função do dízimo, né? Porque o dízimo foi levantado na época para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi separada para trabalhar para o Senhor, né? Então eles não poderiam semear, eles não poderiam colher, porque eles estavam se dedicando totalmente ao Senhor. Só que eles precisavam se alimentar, né? Eles precisavam de subsistência para fazer o trabalho. E daí, pela generosidade das demais tribos, eles comiam, né? Só que Moisés, ele era tão justo que quando sobejava, ele via que esses recursos não precisava ter em excesso. Ali já tinha
ofertas suficientes para o trabalho do Senhor e para a manutenção do trabalho do Senhor. Então, como Moisés não queria se aproveitar das ofertas dos irmãos, ele falou, parem de dar, porque aqui já está suficiente para a obra. E nisso você vê que não tem ganância, você vê que Moisés era um tesoureiro justo e santo, né? Ele via que as contas tinham fechado, ó, tá bom, aqui já é o suficiente, entendeu? Guardem para vocês, entendeu, esses recursos, porque graças a Deus o ofício já está sendo suprido, entendeu, Vânia? Então, a gente tem que ver o dízimo como os judeus realmente viam. Há pessoas que trabalham na obra, né? E a Caris, por exemplo, a gente usufrui da água, né? A gente toma água no bebedouro, a gente dá descarga no banheiro, a luz, os equipamentos que os louvores, né, são entoados, né? Então, tudo isso exige manutenção, né? O próprio piso que foi feito. E então, eu gosto de explicar o dízimo como uma consciência de você tentar sustentar o lugar que está te abençoando, né? Tudo bem, eu já entendi isso. Então, eu já vi que em vários textos está sempre falando. Sim. Aí foi a única vez que eu li falando para não levar. Aí Sim. eu fiquei pensando, será que... Aí como você falou, tem outros textos, talvez eu ainda não cheguei, não Sim. entendi. Aí isso ficou na minha cabeça. Será que foi nesse texto que alguns pastores ficam falando que não é obrigatório? É isso que eu fiquei na curiosidade. É possível, viu, Vânia? É possível, porque, né, tem maldade para tudo, né? Mas aqui fica claro que Moisés não quis se aproveitar, né, das ofertas, né, dos demais, e já estava tudo feito, né? O Senhor já tinha preenchido as necessidades ali. Tem alguém aí louco pra falar. Depois que ele falar, eu vou falar. Vai lá, Lê, atende ele aí. Quem que vai? Ah, o apóstolo? Vai lá. Você sabe que o que enriquece uma aula, tudo são as questões. Sim. E a Vânia, ela sempre traz essas perguntas genuínas, que são dúvidas genuínas, assim. A verdade é o seguinte, Vânia, nesse caso aí não eram dízimos, eram ofertas. Então imagina que a gente vai fazer uma reforma aqui na igreja e eu preciso do piso e do telhado. E aí tem um orçamento X. As pessoas começam a trazer, eu falo, gente, já deu, não precisa mais porque já cobriu o valor aqui. Então eram ofertas. O dízimo, o que eles contestam sobre o dízimo, falam que o dízimo é da lei, e que a lei foi abolida. Só que o dízimo é antes da lei. Abraão é antes da lei. A lei surge em Moisés. Abraão deu dízimo de tudo. A outra questão é o seguinte, tem gente falando assim, porque o dízimo naquela época que a turma levava não era dinheiro, era alimento. Só que o alimento era moeda de troca. Tinha peso de dinheiro. Segundo, no Novo Testamento Jesus não ensina tal, porque para o judeu nunca foi problema dizimar. Ele se gabava, até virava um argumento para dizer que os outros eram pecadores. Tanto Jesus Cristo falou assim, eles dão dízimo de tudo, inclusive das hortelãs. Então Jesus Cristo falou assim, faça o que os fariseus fazem nessa entrega, porque está certo, mas façam mais do que isso, não é só por obrigação e tal. Então, no Novo Testamento, Jesus não é um assunto que ele precisa corrigir. Porque até hoje, por exemplo, os judeus de todas as nações enviam para Israel seus dízimos. Então, normalmente os argumentos, e normalmente quem fala isso tem problema, com todo respeito, com dinheiro, né? Então, para justificar o que não dão e criticar, eles precisam arrumar uma inferência, não tem nem referência, é uma inferência bíblica para dizer, lá está, etc. Então, você pode ver que essas pessoas que ficam falando disso, tem problema nessa área. Então, são pessoas que têm que desqualificar aquilo que a gente faz para justificar a não entrega deles. É mais ou menos nesse sentido aí que a turma vai, sempre está tentando criticar. E quando você olha para as pessoas, ela tem esse problema nessa área aí. Só um minuto, eu vou falar. Pode falar aí. Eu me digo o seguinte, hoje eu tenho a Vânia fazendo essas perguntas lindas, maravilhosas, e construtiva, porque o que me levou a
estar na Caris foi uma palavra do Moisés da Caris. Lá na pandemia, quando estava fazendo o primeiro culto após a pandemia, à distância e gravado no YouTube, e eu sentado lá acompanhando o Gustavo, o Moisés da Caris falou assim: pessoal, a nossa proprietária nos deixou de pedir para a gente não pagar o aluguel. Mas como nós estamos voltando, eu acho justo que a gente pague o aluguel. Mas aquele que não tiver condição, a Caris tem caixa suficiente. Isso foi a palavra mais bonita que eu ouvi dentro de uma igreja. Entendeu? E esse Moisés está aqui do lado direito aqui falando, viu? Eu amo Moisés. Obrigado. Ai, meu Deus. Mas é bem por aí, porque na verdade você vê que o diferencial de igrejas como a nossa é que a gente está aqui debruçado na Bíblia, não procura fazer descer goela abaixo para ninguém essa questão. Eu também essa questão de estar ministrando, por exemplo, quando a turma fala disso, você vê, bom, eu falo pelo caráter da nossa liderança, dos pastores, tudo, que não é movido por ganância, mas sim por paixão e amor, né? Então é uma coisa linda, mas isso que a Vânia trouxe, infelizmente você vai encontrar muito nas redes sociais e tudo. Por isso que Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Por quê? Porque tem falsos pastores, são pessoas que normalmente, todos aqueles que ficam lá na internet criticando, pode ver que não congregam, não tem a família na igreja, né? E são frustrados, porque às vezes queriam ser, sei lá, mimado, que não olhar diferente, então, por não se sujeitar às vezes à doutrina de uma igreja, então ficam criticando. Então é mais fácil criticar, né, do que sustentar um pensamento, né? E é bem por aí. Então, esse estudo bíblico, o apóstolo Paulo chega a elogiar a postura dos bereanos, que era um tipo de crente, que Paulo falou assim, que os bereanos, eles eram crentes assim, tão dedicados na palavra, que quando alguém pregava, ensinava, eles iam na palavra de Deus, na Bíblia, consultar se o que aquele cara estava falando é coerente com o que está escrito. Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, nesses estudos bíblicos, na igreja aqui, são posturas bereanas, né? São pessoas que não vão dizer o que me disseram, mas você vai dizer aquilo que você pesquisou e tirou suas conclusões. Amém. Mais alguém, irmãos? Então vou orar aqui para encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta quinta-feira, Senhor, de reunião solene diante da Tua presença, Senhor, por aprendermos muito mais sobre o Senhor, através do livro de Atos, do finalzinho de João, Senhor, de Êxodo. Aprenderemos muito também, Senhor, em Levítico, no Salmo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, que nosso entendimento a essas leis que iremos reter na semana que vem sejam absorvidas segundo o Seu Espírito Santo, Senhor, e que todo o legalismo que prejudicou os fariseus da geração de Jesus se aparte de nós, Senhor, e que possamos entender o Espírito por detrás de cada lei, Senhor, para que possamos vivê-la, Senhor, sem nenhuma opressão, sem nenhuma amargura, Senhor, mas que possamos viver todas essas leis com prazer e em amor, Senhor, não sendo um fariseu diante da Tua presença, Senhor, mas um santo que procura Te amar em obediência a cada mandamento. Te pedimos, então, a Sua guia para as leituras que virão e o que o Senhor nos traga mais uma vez na quinta que vem, todos compromissados e comprometidos com a leitura e com essa reunião maravilhosa que só edifica o corpo, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória somente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está encerrado, amados. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Boa semana para todos nós.